noite aos nossos amigos que nos acompanham pelas redes sociais. Sejam todos bem-vindos. Então, é um prazer realmente estar aqui com vocês, de achar essa casa e ser tão bem acolhido. Como vocês não sabem, realmente a felicidade que isso me traz. O tema da noite de hoje, ele é interessante porque ele é pertinente não só para nós, aqui, no mundo material, mas também para os nossos irmãos no mundo espiritual, que se encontram aqui com a gente. Porque hoje nós vamos falar da psique do espírito, do ser humano. E eles também passam por várias dificuldades no mundo espiritual. Então, com certeza estão aqui presentes também na noite de hoje. Obsessão é um tema muito comum, corriqueiro, dentro de um centro espírita. Inclusive, muitas pessoas chegam ao centro espírita por causa de uma obsessão. É muito comum. A pessoa começa a ser influenciada lá fora, em casa, na rua, no trabalho, na escola, e aí não sabe como lidar com essa situação e acaba chegando, eventualmente, um centro espírita onde realmente vai poder tratar e se educar sobre essa mediunidade. O tema da noite de hoje, nós vamos falar mais sobre a auto-obsessão. Aquela onde nós somos o nosso obsessor. Onde nós somos o nosso maior algoz. Onde nos limitamos o que podemos fazer. Onde deixamos de acreditar nas nossas possibilidades. Então, é um tema muito interessante. A Organização Mundial da Saúde nos traz que nos próximos 20 anos, a doença que mais vai afligir a nossa civilização é a depressão. Corriqueiramente, quem passa por um processo de obsessão, da auto-obsessão, eventualmente pode chegar a essa situação. Então, é um tema muito importante, porque a depressão está presente na nossa realidade. Então, antes da gente entrar na auto-obsessão, vamos falar um pouco de obsessão no geral. No capítulo 23, que é intitulado Da Obsessão, do Livro dos Médiuns, Kardec nos coloca que, entre os escolhos que apresenta a prática do espiritismo, todos os assuntos da doutrina espírita, cumpre se coloque na primeira linha. Veja bem que Kardec já nos alertava há mais de 160 anos atrás. Cumpre se coloque na primeira linha a obsessão. Isto é, o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. Então, Kardec já nos orientava sobre a importância da obsessão. Que sempre existiu. Nós somos influenciados pelos espíritos o tempo todo. Por espíritos amigos, nosso anjo guardião, espíritos afins que querem o nosso bem, mas também pelos nossos adversários do passado. Então, Kardec coloca que somente, a obsessão ela é somente praticada por espíritos inferiores, que procuram dominar. É aquele espírito que no passado nós normalmente cometemos algum delito, algum crime contra esse espírito. E ele volta agora para ser ressarcido. O problema da gente ainda ter essa ideia da lei de Talião, do olho por olho, dente por dente, é que nós nunca conseguimos realmente receber com a mesma moeda. A gente acaba sempre excedendo nesse recebimento. E aí a gente deixa de ser a vítima e passa a se tornar o algoz. E essa trama que acontece da obsessão, ela pode perdurar por muitas vidas. Por isso, Kardec já nos alertava. E para pensar. Um espírito, você está hoje aqui, uma alma encarnada,
sendo obsediado por um espírito. E esse espírito te leva literalmente à loucura às vezes. Ao ponto, às vezes, até da gente cometer o pior, o suicídio. E aí a pessoa sai do plano material, volta para o mundo espiritual, e aquela entidade que estava obsediando reencarna novamente. Porque é uma lei da natureza, uma lei divina. A reencarnação é da lei. E aí aquele espírito que estava aqui sendo obsediado, agora, coloca-se na posição de falar, agora é minha vez. Você estava fazendo isso comigo, e agora eu vou fazer com você. E essa trama, às vezes, ela pode durar vidas e vidas. Eu já tive a oportunidade de falar com espíritos em mesa mediúnica, onde o espírito nem lembrava qual que era a origem da problemática. Ele estava ali voltando para cobrar. Tanto é que já tinha passado, já múltiplas vidas, e eles estavam nessa trama. Logicamente, chegou um ponto que o nosso trabalho na mesa mediúnica é educar esse espírito para perdoar, para ele poder quebrar essa algema fluídica, energética que prende um ao outro. Não é fácil. A gente sabe que o perdão não é uma coisa fácil. Então, Kardec, ele nos trouxe nesse capítulo da obsessão, ele sistematizou para nós o que é a obsessão. Ele colocou não só os tipos de obsessões, mas as causas das obsessões e os meios de combatê-lo. Então, ele nos traz os tipos de obsessões, desde a obsessão simples, da fascinação e da subjugação. Só rapidamente, porque a gente não vai entrar muito nesse tema, o tema da noite hoje é diferente, mas uma obsessão simples é aquela onde normalmente não existe um vínculo kármico do espírito para conosco. Então ele se anexa a gente por uma questão realmente de afinidade, de vícios. Você quer arrumar um obsessor, sai para balada e começa a usar bastante droga, beber muito. E como assim? Porque esse espírito que no passado aqui era um alcoólatra, um drogado, quando ele desencarna, ele não dá prosseguimento no mundo espiritual de se encaminhar para uma colônia espiritual. Ele fica por aqui. E ainda tem necessidade de sentir, né, as paixões antigas do álcool, da droga. É o que ele faz. Ele se conecta a uma pessoa e começa a impressionar aquela pessoa de uma tal maneira para que ela realmente comece a usar mais droga, para que ela comece a beber mais, para que essa entidade, como se fosse vampirizando ela, se conectar a ela, perispírito com perispírito, se conectar para poder sentir novamente aquelas paixões, esse sentimento novamente do álcool, da droga. Na fascinação, já é um pouco diferente. A questão boa da obsessão simples é que ela é mais fácil você desvencilhar, porque basta realmente a pessoa que está sendo obsediada mudar os seus atos. Somente, né, deixar de ir muito para balada e beber muito e usar muita droga. Você sabe que isso não é fácil. Né? Então, quando a gente tem infelizmente, esse hábito de beber muito e usar drogas, nós nunca estamos a sós. Nunca. Sempre ali tem uma companhia espiritual. E não é benéfico. Espíritos dessa alçada são espíritos que realmente não nos auxiliam, nos ajudam em nada. Na fascinação, já exige um pouco mais de planejamento por parte do espírito obsessor. A fascinação é mais uma ilusão que aquele espírito está passando para a alma obsediada ou médium. Muito comum acontecer com médiums. Um exemplo. Vamos dizer que você começa a usar suas faculdades mediúnicas em casa. A gente sempre recomenda para as pessoas que querem realmente, que são os médiuns ostensivos, para que usem sua mediunidade dentro do centro espírita. Por quê? Porque aqui é um ambiente controlado. Aqui existe toda a proteção do lado espiritual.
para nos auxiliar. Em casa já é mais difícil. Não de dizer que não é possível. Pode ser feito, mas vai depender de quem? Vai depender do médico. Se ele realmente se prepara, se ele realmente está conectado com o seu anjo guardião, com os seus guias espirituais. Meu avô era um médico muito ostensivo. Na época ele não existia, ele era lá no começo do século XX. Né? Então ele fazia esse trabalho em casa. Inclusive passava receitas homeopáticas às pessoas, mas era uma pessoa que levava muito a sério o estudo, muito a sério a sua conexão com seus amigos espirituais. Então, por isso que ele conseguia fazer esse trabalho. Lógico, nunca cobrou por nada daquilo. Né? Então, esse já é um pouco mais difícil da gente desvencilhar, porque ali realmente tem a intenção do Espírito de realmente ali de nos dominar. Né? Então vai requerer também parte do tratamento essa reforma íntima, mudança de hábitos do obsediado. A subjugação já é um caso mais sério, aonde existe evolução dessas obsessões. Toda obsessão começa ali com uma obsessão simples. Vai piorando, passa para ser uma obsessão de fascinação. E aí, eventualmente, se torna uma subjugação. A subjugação sempre existiu. A gente vê vários exemplos, inclusive na Bíblia, né? Onde coloca ali os apóstolos e pessoas traziam pessoas que estavam sendo obsediadas para Jesus os auxiliar. Jesus, pela sua autoridade moral, ali conseguia simplesmente falar para os espíritos deles saírem dali e eles obedeciam. Porque Jesus foi o espírito mais avançado que até hoje encarnou aqui na Terra. Então ele tinha e tem essa autoridade moral até hoje. Então, nesse caso de subjugação, passa a ter uma simbiose fluídica entre o obsessor e o obsediado. Ao ponto que, às vezes, num tratamento espiritual, se você de repente tira aquele espírito obsessor, a pessoa pode até desencarnar. Porque criou uma simbiose tão grande entre os dois que é um tratamento que vai demorar um pouco mais. Eu trago isso aqui para a gente realmente entender a importância que é a obsessão. E o tanto que estamos suscetíveis a isso. Kardec já nos avisava isso há mais de 160 anos atrás. Né? E ele fala também que, logicamente, os bons espíritos não usam disso. Não perdem tempo com isso. Né? Então, é completamente diferente uma comunicação de um bom espírito. Né? Os médios aqui da casa sabem disso. Você sente, né? Ali, até o approach do espírito é diferente. A sensação é diferente. Kardec continua no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, o capítulo mais longo do Evangelho, Bem-aventurados aflitos. Ele nos fala ali que são duas as espécies de vicissitudes que temos. As nossas paixões, as nossas mazelas que trazemos com a gente. Tem umas que são de causas aqui da nossa vida presente e outras de vidas passadas. Muitas são realmente aqui adquiridas aqui. Porque às vezes a gente erroneamente também pensa que tudo é de vidas passadas. Não necessariamente. Muita coisa são erros que cometemos aqui. Quando a gente vai fazer essa introspecção e vai voltar atrás para entender onde foi que aquilo aconteceu, a gente vai ver que foi nós que causamos. E também nós fazemos parte da solução. Sempre. Então é muito importante a gente entender isso. Tem uma outra obra de Kardec, que às vezes a gente quase não dá muita atenção, que é Obras Póstumas. Essa é uma obra muito interessante, porque ela foi publicada depois de Kardec ter desencarnado. Kardec desencarnou em 1869, março de 69. E essa obra foi publicada 21 anos depois. Mas é todo o que foi escrito por ele, deixado por ele. Então, ali, na primeira parte, no item 57, Kardec nos comenta uma coisa muito interessante.
ele fala assim: alguns estados doentios e certas aberrações que se lançam à conta de uma causa oculta derivam do espírito do próprio indivíduo. As contrariedades que de ordinário cada um concentra em si mesmo, principalmente os desgostos amorosos, as paixões, dão lugar com frequência a atos excêntricos, que fora errôneo considerar-se frutos da obsessão, de uma influenciação externa. E aí ele faz essa afirmativa. O homem, não raramente, é obsessor de si mesmo. Isso é muito interessante, porque Kardec nos fala isso, como nós falamos assim, há mais de 160 anos atrás, que predata a psicologia moderna. Hoje, nós já sabemos, através da psicologia, da psicanálise, né, Freud nos trouxe isso, Jung nos trouxe isso também, só que Kardec já, na verdade, a psicologia sempre existiu. A psicologia estava mais presente na filosofia. Foi até Freud sistematizar, né, a psicanálise. Então ele achou uma pessoa, um contemporâneo dele da época, Carl Jung, e fala-se que quando eles se reuniram pela primeira vez, reza a lenda, que eles conversaram por 13 horas, sem ininterruptamente. A palavra é essa. Então, imagina você estivesse ali naquela sala escutando essa conversa dos dois. Por 13 horas falando da psique do ser humano. Olha que coisa maravilhosa. Mas o que é interessante é que Joana de Ângeles, na série psicológica da Joana de Ângeles, ela nos revela que ela preparou e auxiliou o encarne tanto da encarnação, tanto do Freud quanto de Jung. E que apesar da contribuição e do legado que eles nos deixaram, eles falharam em um ponto. Porque os dois, o planejamento era deles chegarem na reencarnação. E os dois falharam. Não deixaram isso claramente estabelecido. Mais claro foi eu. Chegou mais. O Jung, na verdade, chegou na reencarnação. Né? Chegou no aspecto do espírito. Então, o Jung, o Freud, ele chegou próximo. Inclusive, existem relatos na biografia de Freud que, inclusive, ele assistiu reuniões mediúnicas da época. Porque quando ele começou a estudar telepatia, inclusive a filha dele, a Ana Freud, era um excelente telepata. Ele participou de reuniões mediúnicas. Só que o Freud, no começo, isso já era no final já da vida do Freud. Então, lá, mais ou menos em 1920 e poucos ali. Então, o Freud, no começo, ele foi muito bombardeado pelo grupo científico da época por causa da psicanálise. Então, quando ele viu essa situação aí da reencarnação, ele não quis comprar essa briga, não. Ele bombardeou demais o Jung também. Pois é. Então, inclusive, eles foram contemporâneos, né? Eles andaram juntos, trocaram muitas cartas, tem mais de 300 cartas que foram trocadas entre Freud e Jung. Eles andaram juntos, vieram da Europa para os Estados Unidos. E o Freud, ele era mais ou menos 20 anos mais velho que o Jung. Então, Jung, no começo, respeitava ele muito. Eles se entendiam muito bem. Só que o Jung começou a não concordar com certas maneiras de como Freud via a situação dos traumas. Porque Freud colocava que todos os traumas acontecem para a gente na nossa infância, muito ligado à nossa mãe. E o Jung, ele achava que a infância sim fazia parte, só que tinha um pouco mais. Né? E o Jung foi um pouco mais além, na verdade. Quando ele chega principalmente a falar sobre o inconsciente coletivo, quando você chega nos arquétipos, quando ele começa a falar principalmente do arquétipo do pai, da mãe, o arquétipo do herói, do nascimento, do desencarne, o que ele falava que acontecia? O arquétipo seria a coletânea de experiências e de conhecimento que viemos acumulando desde os primórdios até hoje.
E é uma questão que está aí no nosso inconsciente coletivo, somos influenciados mesmo sem perceber. Então ele chegou na reencarnação. Só que como a gente fala lá em Goiânia, é o seguinte, ele não deu nome aos bois. Ele realmente não falou claramente. Então, inclusive, a Joana de Anjos coloca que quando os dois chegaram lá de lá, ela deu um puxãozinho de orelha neles. Porque realmente eles deixaram um grande legado. Ninguém pode falar, porque o Freud foi o pai da psicanálise, né, e o Jung o pai da psicologia analítica. Então, hoje, inclusive, a maioria dos psicólogos segue a linha de Jung. Né? Então, é muito comum. Então, eles foram os pais, né, da criança. Então, se trouxeram aí, impactaram a nossa civilização. Mas faltou a questão aí da reencarnação. E é de suma importância. Por quê? Se eles tivessem chegado na reencarnação, hoje, eu garanto para vocês que o mundo seria um mundo um pouco melhor. Por quê? Porque o ser humano, nós somos um ser muito complexo. Então, para você tratar uma pessoa integralmente, você tem que tratar todas as suas vertentes. Tem que tratar a questão orgânica, a questão emocional e a questão espiritual. Porque, como Kardec nos trouxe, própria Joana de Anjos, todas as nossas mazelas, todas as nossas doenças estão aonde? No nosso espírito. Do espírito a gente transfere essa doença, essa mazela, para o nosso corpo espiritual, para o nosso perispírito, que esse transfere para o nosso corpo material. Então, a gente acaba tratando hoje, a medicina moderna e a psicologia ainda, os sintomas que estão no emocional e no orgânico. E ainda não tratamos da causa. Mas acreditamos que isso aí vai chegar, a gente sabe que vai chegar. É uma questão só de tempo. É a evolução natural das coisas. Né? Quem sabe um deles aí não volta, os dois voltam para terminar o trabalho. Para ter o auxílio. Temos aí excelentes espíritos que estão aí. A gente sabe que Emmanuel supostamente reencarnou há não muito tempo atrás no Brasil. A própria Joana de Anjos está para vir também. Então a gente sabe que tem toda uma gama de espíritos que estão para vir aí para justamente fazer essa conexão. Porque isso aí realmente vai nos auxiliar tremendamente na nossa evolução planetária. Porque a partir do momento que a gente tiver como parte da nossa cultura a lei de causa e efeito da reencarnação, nós evoluímos como civilização. Por quê? Porque agora vamos pensar duas vezes antes de cometer qualquer crime, qualquer delito contra uma pessoa. Porque a gente sabe que a gente não só vai responder aqui nas leis da Terra, mas também vamos ter que responder perante as leis divinas. Então, isso aí a gente sabe que eventualmente vai acontecer. Então, nós falamos ali um pouquinho sobre obsessão, para justamente focar e trazer a importância do que é a obsessão. Mas o assunto da noite de hoje, nós vamos trabalhar em cima da autoobsessão. A autoobsessão é a ação persistente que o indivíduo tem consigo mesmo de se maltratar, de se perturbar. A criatura passa a ser opressora de si própria. É aonde a gente deixa de acreditar em quem nós somos. Onde nós estabelecemos limites para o que podemos fazer. Aonde nós nos tornamos o nosso pior algoz, o nosso pior inimigo. Você vai ouvir isso algumas vezes hoje, que é aquele ditado: nós podemos ser o nosso melhor amigo, mas também podemos ser o nosso pior inimigo. Então, nós temos que, nessa evolução espiritual que estamos passando, aprendermos a nos autodoutrinar, a lidar com as nossas emoções. Vou falar um pouco mais sobre isso. A autoobsessão é um outro nome para fixação mental. Quando estamos com aquela ideia fixa, única, que a gente chama do monoideísmo, é onde a gente fica sempre pensando aquelas coisas negativas. E às vezes, o que acontece? Você começa a ter um pensamento negativo, que
que aí você pega, precisa acontecer, aí você já conecta num outro negativo, que não tem nada a ver, e você conecta já numa outra coisa negativa, a um ponto que a pessoa começa a ficar nervosa, começa o seu batimento cardíaco já começa a aumentar, sua pressão arterial começa a aumentar, a pessoa começa a entrar num estado de euforia, daqui a pouco a pessoa está nervosa. Foi tudo uma criação mental nossa. Nada daquilo realmente está acontecendo. Então, daí a importância da gente aprender essa autodoutrinação. E a gente vai dividir algumas ferramentas que a gente pode colocar em prática. Então, a autoobsessão é a nossa capacidade inata, mas nem sempre consciente, de nos prejudicar, mantendo em nós mesmos aquilo que nos aflige. Por que nem sempre consciente? Porque nós trazemos paixões, vicissitudes também de vidas passadas. São situações que nós estamos lidando com esses problemas. E até como Freud mesmo colocou, muitas coisas acontecem na nossa infância, a gente acaba ali na infância colocando isso naquele cantinho ali no nosso inconsciente, mas vai chegar um momento que aquilo vai eclodir. Né? Então, às vezes, você está passando por certas situações, aquilo está te incomodando, mas você não sabe o que é. Então, pode ser de uma origem também, que aconteceu com a gente ali na nossa infância. Então, ali é colocado, a nossa ligação com o passado é muito forte, porque somos espíritos imortais. Então, trazemos com a gente todas as nossas vicissitudes e as nossas virtudes também. Não é só o negativo, trazemos tudo de coletivo, de que aprendemos com as nossas experiências. Então a gente também está aí nessa constante evolução. A autoobsessão é uma situação onde a pessoa atormenta a si mesma com pensamentos dos quais não consegue se livrar. Há casos mais graves em que o paciente não aceita que seu mal resida nele mesmo, ao ponto de levar a pessoa a realmente cometer o suicídio. Porque ela não aceita aquele erro, aquele sentimento de culpa, ele se transforma num sentimento de autopunição. E, infelizmente, ela acaba fazendo pior. Não raramente, quando estamos num processo de autoobsessão, também estamos sofrendo um processo de obsessão. Muito comum. E as entidades aproveitam quando estamos nessa autoobsessão, porque o nosso pensamento é como ondas. Então eles aproveitam quando estamos aqui embaixo, estamos bem fragilizados, e ali impõem, colocam, vamos dizer assim, mais lenha na fogueira. E aí nos influenciam mais ainda negativamente, ao ponto da pessoa realmente cometer um erro, que com certeza vai se arrepender por muito e muito tempo. Então, isso são traumas, remorsos, culpas e situações provindas da intimidade do seu ser, que prejudicam-lhe a normalidade psicológica. Tem dois sentimentos que a gente tem que tomar muito cuidado: a culpa e o medo. Esses dois sentimentos, eles são muito trabalhados no mundo espiritual, principalmente por entidades inferiores. A combinação dos dois, ela é muito perigosa. Então, normalmente, são como essas entidades inferiores, em zonas umbralinas, conseguem praticamente escravizar um outro ser. Porque impõe ali a sua vontade, na força, a pessoa tem medo daquela outra entidade, e às vezes quando descobre se aquela pessoa tem alguma culpa em alguma coisa, ali é aquele gancho que ele usa. E realmente para manipular aquela entidade. Então, são sentimentos que faz parte da nossa natureza. Todos nós temos medo, todos nós temos culpa, mas como todo sentimento, se for muito exacerbado, se for muito forte, acaba nos prejudicando. O medo faz parte da lei da conservação. Está no livro dos Espíritos. Então, sempre nos auxiliou. Mas só que, como qualquer coisa, se tivermos muito medo, você não sai de casa.
Você desenvolve uma fobia de uma tal maneira que você se paralisa. E a culpa é da mesma maneira. A culpa é até pior. Porque a culpa gera, um subproduto da culpa, a gente vai falar um pouco mais adiante, é a autopunição. Então você acha que se você se autopunindo, você está corrigindo aquele mal. E ele sabe que não. Mas essa é a lógica, infelizmente, como a pessoa internaliza essa situação. O Hermínio Corrêa de Miranda nos traz esse livro, A Memória e o Tempo, uma informação muito interessante. Ele nos fala o seguinte: os eventos de nossas vidas estão em um videotape multidimensional que captou e capta tudo, não apenas o diálogo, mas as cenas inteiras que participamos ou que presenciamos, bem como as emoções que vivemos. Olha que interessante. Porque quando acessamos essa informação, não só vamos ter a lembrança, mas vamos sentir o mesmo sentimento que quando presenciamos aquela situação pela primeira vez. Por isso que às vezes a pessoa ela começa a sentir um sentimento que ela não consegue controlar. Porque está ali presente na nossa memória espiritual, no nosso perispírito. Então ele ali nos fala que o esquecimento é um processo seletivo, mas nunca destrutivo. Porque tudo que um dia soubemos está guardado, ainda que não facilmente acessível aos dispositivos da consciência. Tudo isso está no nosso inconsciente, ou no self. Então, o que acontece aqui? Porque muitas vezes as pessoas perguntam assim, nossa, mas não seria mais fácil se eu soubesse o que eu fiz no passado para me lidar com essa situação melhor? Eu falo, seria. Seria. Se a gente tivesse a maturidade espiritual para lidar com essa situação. Esse é o grande problema. Nós ainda não temos essa maturidade espiritual. Por quê? Porque muitas das desavenças que a gente tem, nossos adversários de hoje, às vezes em casa, são adversários do passado. Como é que a gente ia realmente lidar com a situação quando você souber que seu pai, ou sua mãe, ou seu filho, ou sua filha, ou uma pessoa próxima, foi um adversário do passado, que te matou, ou matou alguém que você amava? Como é que você realmente ia lidar com essa situação? Como é que você ia lidar com aquela situação se você lá no Calvário, Jesus está lá na cruz, você é aquele soldado romano com aquela lança que vai lá e enfia na costela dele? Como é que você ia se sentir nessa situação? Então, tem um porquê nós não lembramos. É justamente porque não temos ainda a capacidade de lidar com essas emoções. Ainda. Porque, eventualmente, em mundos mais adiantados, o que acontece? A nossa infância ela é cada vez mais curta e vivemos cada vez mais em mundos mais adiantados. Justamente para buscarmos mais conhecimento, para nos desenvolvermos mais rápido. Nós ainda precisamos do véu do esquecimento, justamente porque ainda não conseguimos controlar as nossas emoções. Mas vamos chegar lá, pouco a pouco, passo a passo. E a gente vai entender que isso aí é o chamado de cada um de nós. Nós temos que assumir essa responsabilidade. O Hermínio de Miranda, eu sempre recomendo ele 2 livros também que ele tem, que é muito interessante. Para quem é trabalhador de mesa mediúnica, Diálogo com as Sombras. Esse é um livro que tem que ler. Para as mães, a gente recomenda Nossos Filhos São Espíritos. Esse é muito interessante. Já fiz algumas palestras sobre o assunto. É muito interessante. Porque nós temos esse sentimento de possessão. É meu filho. Não. Está só emprestado por pouco tempo. Somos sim responsáveis por eles. Mas dono, não, jamais. Então, vamos falar então o que gera a autoobsessão. Então, como nós falamos anteriormente, são problemas que estão aqui na nossa presente reencarnação e problemas que trazemos também de vidas passadas.
esses transtornos que desenvolvemos, nos é colocado que na infância, quando passamos por uma situação muito traumática, ela vai nos influenciar. Aquilo ali adquire-se um complexo, que normalmente a gente coloca ele num cantinho ali do nosso inconsciente, e em algum momento isso aí vai se aflorar, vai eclodir. E aí nós teremos dificuldades de lidar com isso. Situações de a criança pode ter sido abusada ou presenciou um abuso também, porque não precisa ser diretamente com a pessoa, só que ela estar presente, ela também fica traumatizada com aquela situação. As pílulas do fracasso e a carência de afeto, elas vão junto. O que são as pílulas do fracasso? São aqueles pais, aquelas famílias onde os pais são muito rígidos com os filhos, porque tiveram uma criação assim dos seus pais também. E acaba que abusam muito dos seus filhos verbalmente, em situações pejorativas, falando: você não serve para nada, você é um loser, você não vai dar em nada, tudo que você faz dá errado. Imagina você ser bombardeado assim por anos e anos. É uma programação. Isso aí demora você desprogramar a pessoa. Inclusive, você pode falar com qualquer psicólogo, um psiquiatra, isso é um processo. Porque a pessoa foi bombardeada durante muito tempo. Agora, tem uma coisa, isso aí depende muito do espírito também. Porque tem espíritos que já têm um preparo e passam por essas situações, e aí quando ele fica um pouco mais velho, ele faz essa reflexão daquelas situações, por ser um espírito mais adiantado que os pais, não é muito incomum, chega à conclusão que os pais estavam realmente doentes, tratando daquela maneira. E ele não aceita aquela situação, porque já tem esse desenvolvimento espiritual, já tem essa personalidade que sabe que aquilo que eles chamavam ele não é ele. Então tem isso também. Tá? O outro, onde acontece muito dos problemas gerados nessa encarnação, são os transtornos gerados na nossa adolescência. Quem tem filho adolescente sabe como é que é. Ou já teve, já passou por essa fase. O que acontece? A adolescência ela é uma fase muito crítica. Por quê? Aquele ser ali, ele já não quer ser mais visto como criança. Então, ele já não aceita mais ser tratado como criança pela família, pela sociedade, pelos amigos. Porém, também não está pronto para ser um adulto, porque normalmente ele ainda não tem como ir e vir, depende de alguém, ainda não tem a sua independência financeira, depende de alguém também. Então é uma situação bem complicada. E ali, uma outra coisa que acontece também, quando somos adolescentes, isso aí vai diminuindo, né? Na minha época, adolescente, era assim, uns 15, você tinha 15 anos de idade, era onde começava a adolescência. Hoje em dia, uma criança de 10, 11 anos, 11, 12 já é adolescente. Né? Então esse aí, o pessoal está ficando, amadurecendo mais rapidamente. O que é bom também, não é ruim. Tá? Isso aí, normalmente, em mundos, quando a gente está falando em mundos mais evoluídos, a infância ela é mais curta, realmente. Né? Mas o adolescente ele tem uma dificuldade tremenda de lidar com várias situações. Uma coisa que acontece é que, normalmente, o espírito ali realmente se encaixa no ser na adolescência. Como assim? Quando nós somos criança, a gente fala muito até aos 7 anos de idade, a criança tem um pé no mundo espiritual, um pé no mundo material. Tanto é que é muito comum crianças de 3, 4, 5 anos ter um amiguinho invisível. Né? Que normalmente, quem que é aquele amigo invisível? Ele normalmente é o anjo da guarda da criança ou o amigo espiritual da família, que está ali, protegendo. Porque não é muito comum a gente ver casos de obsessões em crianças. Porém, existe. Tá? Deixar claro que existe, mas não é comum. Porque a providência divina, parte do plano da reencarnação do ser, é para quê? Sempre buscar o auto-melhoramento, sempre progredir. Então, eles acreditam que ali na infância vão ser plantadas sementinhas pelos pais que vão auxiliar aquele ser quando chegar na idade adulta. Por isso a criança é tão protegida.
né? Mas existem casos e casos. Então a gente está falando aqui de linhas gerais. Mas existem casos realmente onde crianças sofrem de perturbação espiritual. Não é comum. E às vezes também acontece isso também a curto prazo para influenciar e impactar também os pais. Então depende muito da situação. Por isso que a gente fala, cada caso é um caso. Não tem como você generalizar isso na doutrina espírita. Tem que realmente entender a problemática de cada um. E logicamente, esses problemas podem também ser gerados em vidas passadas. Então, uma coisa que é muito interessante, que a gente sempre entende como espíritas, quando você vê uma pessoa que reencarna com deficiências físicas, a gente entende. Porque a gente sabe que ali é a lei de ação e reação ali funcionando. A gente sabe que é uma situação que vai ser por essa vida, mas que em vidas futuras aquilo não vai acontecer com a pessoa. Porém, às vezes a gente, até nós espíritas mesmo, esquecemos que também nós trazemos também as nossas deficiências emocionais. Não estou falando daquela pessoa que é claramente uma pessoa que tem uma deficiência emocional. Estou falando daquele que você pensa que é uma pessoa normal e realmente está andando ali numa linha muito tênue entre a loucura e a não loucura. Cheirava e levantava. Então, acontece muito mais do que a gente imagina. Para pensar. Olha quem nós fomos na história. Olha a nossa história. Quem nós somos no passado. O valor que dávamos à vida do nosso semelhante era muito pequeno. Então, nós já cometemos muitas atrocidades aí no passado. Então, a gente traz essa carga, esses complexos conosco. Então, às vezes, isso aí está presente em quem nós somos. Então, às vezes, a pessoa tem dificuldade tremenda de lidar com essas emoções. Mas não se preocupe, a gente vai chegar lá nas soluções também. Uma coisa que é colocada ali no final em vermelho é o seguinte, que diz sobre as crianças. A gravidade do trauma gerado na infância está diretamente ligada à necessidade de crescimento do espírito dentro da sua história. Então, lembrar que o que acontece com a criança não está ali acontecendo porque não tem ninguém controlando. A gente falou, pelo contrário. Crianças são muito bem acompanhadas. Então, às vezes, tem situações que tem que passar porque faz parte realmente do plano encarnatório daquela criança. Dos pais. Então, uma série de situações. Uma coisa a gente tem que ter certeza. Deus jamais dá nenhuma missão para nós que nós não conseguimos cumprir. Então, nós falamos um pouco sobre obsessão. Definimos o que é auto-obsessão. Entendemos como é que nós adquirimos essas vicissitudes que trazemos de vidas aqui, reencarnação presente e de vidas passadas. Vamos falar um pouco agora como funciona o mecanismo da auto-obsessão antes de entrarmos no que nos liberta da auto-obsessão, que é a parte mais importante. Então, o indivíduo tem determinadas atitudes errôneas que lhe trazem sofrimento e ele não consegue conscientizar disso. Está ali presente, mas ele não consegue lidar com aquilo ali. Porém, quando esse indivíduo começa a ter um maior contato consigo mesmo, através de uma introspecção, visitando ali o nosso self interior, ele gera um sentimento de culpa, que seria a responsabilidade que o indivíduo tem por aquilo que ele fez para outros ou para si mesmo. A gente falou da questão do sentimento de culpa, porque depois, quando fazemos aquela reflexão, se não temos a maturidade para entender que o errar faz parte do crescimento, faz parte da aprendizagem, a gente acaba colocando que somos culpados. Se somos culpados, devemos pagar. Então, o subproduto da culpa é a autopunição. Muito comum, mais do que a gente imagina. Então, a autopunição gera um sofrimento e entramos na área de transtornos psicológicos e psiquiátricos. É onde realmente vira um conflito na consciência da pessoa. Ela não consegue lidar com esse sentimento de culpa, das adversidades.
é terrível. Então, realmente, a gente vai passar como que a gente pode se libertar disso aí. Agora, uma coisa é o seguinte, isso está ligado ao nível da consciência da pessoa, como nós falamos, ao nível espiritual daquela pessoa. Então, as pessoas mais maduras têm uma relação diferente com a culpa. Né? Elas percebem o erro ou o equívoco feito, mas logo se propõem a renovar, modificar-se e não ficam presos aos processos autodestrutivos. Então, com a experiência, com o tempo, a gente aprende a lidar com a culpa. A gente entende que a culpa faz parte do nosso crescimento. E a gente não foca só na culpa. A gente foi como Jesus nos ensinou. Vá e não peques mais. A gente entender onde houve o erro da adúltera e ali fala assim, vá e não peques mais. Nós também erramos. Então temos aí esse entendimento de que erramos. Não devemos ficar repetindo o erro. E não desenvolver o sentimento de culpa. Que é um sentimento que vai nos levar, de uma maneira ou outra, a uma autodestruição. Então agora vamos falar um pouco das coisas como nos livrarmos dessa obsessão. Né? Segura esse cara aí. Ele vai cair. Precisa segurar o cara. No Livro dos Espíritos, na questão 919, é uma pergunta muito famosa dentro da doutrina espírita. Né? Usa-se muito. Kardec pergunta para os espíritos: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida, de resistir à atração do mal? Santo Agostinho responde para ele. É ele que dá essa resposta. Ele fala: um sábio da antiguidade Golo disse: conhece-te a ti mesmo. Esse sábio da antiguidade, a gente vê que foi Sócrates, mas na verdade ele não sabe mesmo. Pode ter sido ele realmente. Mas isso não importa. Santo Agostinho, se tiver a oportunidade, estuda um pouco sobre ele. Você vai ver que ele é uma pessoa muito fascinante nessa encarnação dele de Santo Agostinho. Ele tem um livro que chama Confissões, que é a sua biografia. Então, o que eu gosto de Santo Agostinho, porque Santo Agostinho foi uma pessoa como nós. Apesar de ter sido uma pessoa que eventualmente influenciou muito a Igreja Católica, mas ele se converteu ao catolicismo já com 33 anos de idade. Ele já era um adulto formado. Né? Ele já tinha tido um filho. O filho ainda estava com ele nessa época. O filho logo se encarnou, morreu muito cedo, o filho dele, com 19 anos de idade. Mas ele teve uma vida como nós. Ele não era, ele acreditava em Deus, acreditava que existia um ser maior, mas ele não era convertido ao catolicismo desde o começo. Isso nós estamos falando no meio do século IV, pelo ano 350 e pouco. Ele viveu até o começo do século V. Então, o Império Romano ainda ditava todas as normas. Ele morava no norte da África e era um cidadão romano. Então, mas eu gosto dele porque ele era uma pessoa como nós. E ele começou a seguir justamente o que nos coloca aqui do conhece-te a ti mesmo. Ele coloca isso claramente no livro Confissões. Ele fala que ele começou a estabelecer o hábito de diariamente refletir sobre as suas ações. Então, antes de dormir, ele pegava e refletia no dia dele. Porque falava que as coisas da nossa vida são cíclicas, elas se repetem. Então ele olhava aquela situação onde ele agiu bem, ele pensava, beleza, quando isso acontecer, eu repito, né, vou passar para a situação da mesma maneira. Se é uma situação de poder ter feito um pouco melhor, aí ele, quando essa situação se repetia, ele conseguia identificar. E ali ele mudava, né, a maneira de tratar aquela situação. E com isso ele melhorou tremendamente. Então ele nos coloca, se fizermos essa visita ao nosso eu interior, de tempos em tempos, não precisa ser todo dia. É difícil nós fazermos isso diariamente.
mas devemos procurar fazer de tempos em tempos. A outra coisa aqui que nós colocamos é o seguinte: não podemos agir como se tivéssemos nascido ontem. Como assim? Gente, não somos mais espíritos que estamos encarnando aqui pela primeira ou segunda vez. Somos espíritos milenares. Já estamos aqui nessa caminhada já há um certo tempo. Com isso, devemos também ter a responsabilidade de entender das nossas obrigações perante a providência divina. Então, temos que entender que nós também fazemos parte dessa solução. Nós não podemos pensar que nós somos como um barco que está aí à deriva, deixando a correnteza levar. Temos que entender que temos que colocar a mão no leme, ali junto com nossos amigos espirituais, nosso anjo guardião, e aí navegar por essas águas turvas, de correntezas fortes, até sairmos lá na frente, onde iremos encontrar as águas brandas e pacíficas. Mas temos que ter essa responsabilidade de colocarmos a mão no leme e ali buscarmos o melhor caminho. Ninguém pode fazer por nós. Então, muitas vezes estamos com dificuldade para interpretar o nosso interior e precisamos buscar ajuda. E realmente, às vezes, precisamos de ajuda profissional. Temos que ter esse entendimento. Então, o autoconhecimento, nessas visitas ao nosso eu interior, é a melhor forma de nos libertarmos. Então, entendemos que temos que ter essa combinação, uma terapêutica convencional com a terapêutica espírita. A terapêutica convencional é o auxílio psicológico e psiquiátrico que, às vezes, é necessário. Dependendo do estágio que a pessoa se encontra emocionalmente, imagina que a gente está falando com referência à criança que foi bombardeada por anos e anos e anos. Vai precisar de uma ajuda, de um auxílio. E it's ok. Não tem problema. É muito bom você poder chegar para um estranho e colocar tudo ali para fora, todas as suas emoções, sem a pessoa te ficar te pré-julgando. A pessoa, um bom psicólogo é aquele que consegue te conduzir de uma tal maneira aonde nós mesmos vamos buscar a solução do problema, porque ninguém conhece a problemática e a solução melhor do que nós mesmos. É o que se chama o Self-Discovery Conversation. Self-Discovery Conversation. Onde a gente ali coloca a problemática e vamos também trazer a solução. Muito importante. Então, ocorre que é muito comum estarmos passando por um processo de auto-obsessão e também de obsessão espiritual. Muito comum, como falamos anteriormente. Por isso a importância de buscarmos o acompanhamento também, o tratamento, junto a uma casa espírita. Jamais pensar porque você está indo numa casa espírita e você vai substituir seu médico, seu psicólogo, seu psiquiatra. Se alguém te falar isso dentro do centro espírita, tenha certeza que leva para o pessoal da diretoria sobre isso aí, porque isso aí não convém com o que a doutrina espírita nos ensina. Se vier dos dirigentes, aí você corre, foge do centro e vai para outro lugar. Porque não é assim que funciona. Então, na terapia espírita, o que a gente coloca é que devemos usar a combinação dessas ferramentas. A gente coloca na doutrina espírita que não existe a varinha mágica. Não adianta a gente ter uma falsa expectativa de vir aqui receber um passe e está tudo bem. Não funciona assim. Né? Então, a gente ter o hábito da oração diária. A oração é a nossa maior ferramenta à nossa disposição. E às vezes não a usamos. Né? Então, ter um relacionamento com o nosso anjo guardião. Ter um relacionamento com nossos amigos espirituais. Fazer essa reflexão dos nossos atos, da vigilância aos nossos pensamentos. A reflexão de como nos disse Santo Agostinho, de visitar o nosso eu interior de tempos em tempos. A gente vê aonde precisamos ali melhorar. A gente sabe. Quando a gente faz essa introspecção, a gente sabe as áreas que a gente precisa trabalhar. E aí, fazer. Meditar. Meditação, ela é muito boa. A gente quase não usa aqui no mundo ocidental. No mundo oriental é muito comum. A meditação nos abranda, nos acalma.
Então a gente sempre recomenda, começa com meditação guiada. Aqui tem vários aplicativos hoje. Né? E a meditação é uma coisa curta. Você não vai meditar por meia hora. A meditação é 10 minutos, 15 minutos. Vai lá. Entendeu? É você realmente conseguir elevar os seus pensamentos, esvaziar a sua mente, chegar num estágio alfa, onde você consegue realmente visitar o seu eu interior. E ali você vai identificar realmente as mazelas que a gente tem que trabalhar. É muito positivo. A caridade. Não é à toa que o lema da doutrina espírita é que fora da caridade não há salvação. Porque quando estamos aí, nos colocamos, nos predispomos a fazer o bem ao próximo, a caridade, não a caridade só financeira de doar dinheiro, aquela caridade de doar o seu tempo, de ir lá ajudar, pôr a mão na massa. A gente se conecta com espíritos mais elevados do que nós, nos coloca num padrão vibratório muito melhor. Nós acabamos elevando esse padrão vibratório e essas entidades inferiores que nos influenciam não conseguem nos acessar. Por isso a importância. Frequência à casa espírita. Não é que a casa espírita está precisando de mais gente, não. Não é isso. Sabe por quê? Pode ser uma igreja também. Porque nós não temos a disciplina necessária para fazer esse estudo, buscar o auto-melhoramento sozinhos. É muito difícil. Porque, vocês lembram o que foi que o Emmanuel falou para o Chico, a primeira vez que eles se encontraram? O que ele precisava? Disciplina, disciplina, disciplina. É isso que nos falta. Nós não conseguimos. A gente pega, vai, faz um dia alguma coisa em casa, aí na outra semana vai ter um churrasquinho pro pessoal lá, não sei o que. Não funciona. Por isso que a gente fala, começa a frequentar um centro ou uma igreja, onde tem pessoas com o mesmo desiderato, com o mesmo desejo de evoluir, de se auto-melhorar. Esse é o intuito aqui. Esse comprometimento com a reforma íntima. Isso não é fácil. Isso é uma das tarefas mais difíceis quando a pessoa se torna espírita. Inclusive, muita gente deixa de ser espírita por causa disso. Quando a pessoa chega a uma casa espírita e realmente entende o que é a mensagem do espiritismo, que é essa. O espiritismo coloca na gente a responsabilidade da reforma íntima. Ninguém pode fazer por nós. Não é simplesmente falar, eu acredito em Jesus. Que bom, muito bom. E o que você vai fazer a respeito, além de acreditar em Jesus? Coloca toda essa responsabilidade em nós. Então, às vezes, tem pessoas que não estão prontas. And it's okay. A providência divina entende isso, porque o tempo está do lado da providência divina. Se não estamos prontos, não estamos prontos. Né? Lógico, quanto mais cedo nos atinarmos para isso, mais rápido iremos nos melhorar. Culto no lar. Quem aqui faz o culto no lar? A maioria. Bom, então, o culto no lar ele é muito importante. Por quê? Cria-se ali uma barreira de proteção, como aqui no centro. Como vocês acham que funciona aqui no centro? Lá fora existe toda uma proteção fluídica para que os espíritos que estão lá fora não entrem aqui para fazer bagunça. Tem uns que entram às vezes, vai chegar na mesa mediúnica, acha que não, entrei meio na força e tal. Não entrou não. Eles deixam ele acreditar que ele entrou na força, mas não entrou não. Eles deixaram ele entrar, ele aqui, de uma maneira ou de outra, ali alguém plantar uma sementinha ali para ele, que vai auxiliá-lo. Aqui existe toda uma proteção fluídica, por isso que a gente fala, você quer desenvolver mediunidade, desenvolve aqui dentro. O passe, né? O passe é muito importante porque ele vai equilibrar os nossos chakras. Né? Então ele vai ali, é como se, pensa no passe como um tanque de gasolina. A gente chega aqui, um tanque ali no vermelho, ele está quase acabando, chega assim, está meio pipocando ali o corpo, aí chega aqui e enche o tanque. Agora lembra-se, quando a gente sai daqui, aquele tanque já começa a diminuir. Então, por isso a importância da frequência. Né? A fé de acreditar que nós somos capazes, que nós viemos aqui nessa encarnação para dar certo. Então a gente tem que ter essa fé
essa confiança, que estamos aí para ser auxiliados. Quando a gente olhar no espelho, a gente vê essa imagem aí. Então, o que mais importa é como nós nos vemos. A pessoa que sofre de autoobsessão não consegue se ver dessa maneira. Por quê? Porque tem uma autoestima baixa. A autoestima é sentir-se bem consigo próprio e, a partir disso, desenvolver uma confiança em si mesmo. Essa confiança cria a autoestima e uma se alimenta da outra. A autoestima é muito importante. Sem se confundir com narcisismo. É você ter confiança de que você vai fazer o que você se predispõe a fazer. Tem pessoas que têm essa autoestima alta, ela não tem medo de fazer as coisas. Entendeu? Então, se temos autoestima, nós nunca temos pensamentos negativos a nosso respeito. Tá? Então, como Jesus já nos orientou, amar ao próximo como a nós mesmos. Então a gente tem que nos amar também. Não conseguimos amar ao próximo se não amamos a nós. Então, as coisas vêm e vão, mas o amor que sentimos por nós pode e deve ser constante. Não podemos esquecer disso. Temos que nos amar, temos que nos aceitar como somos, apesar de todas as dificuldades. Então, lembrando que ninguém pode fazer mais mal para nós do que nós mesmos. Isso aqui é muito importante. Chegamos aqui ao final. Ninguém reencarna para sofrer. Deixa eu repetir para vocês. Ninguém reencarna para sofrer. Se o objetivo fosse sofrer, ficaríamos nas cavernas, nas regiões umbralinas, passando por todo o sofrimento, presos no medo e na vergonha. O intuito de toda encarnação é buscarmos mais conhecimento para desenvolvermos a nossa ética moral e de redimir os erros do passado, sem sofrimento. Realmente lidar, colocar a mãozinha no leme lá atrás do barquinho, junto com a providência divina, guiar aí a nossa vida, não ser levado. Precisamos aprender a cuidar de nós mesmos. Precisamos aprender o auto-perdão. Saber que quando erramos. Vamos tentar não cometer mais esse erro. Então, o Espiritismo é a doutrina do bom senso. Não devemos ser egoístas e só pensar em nós. Mas também não devemos nos abandonar. Porque se nós nos abandonamos, quem vai cuidar de nós? Não podemos ter a expectativa falsa de pensar que outras pessoas têm a obrigação de cuidar da gente. Nós temos que assumir essa responsabilidade. Já chegamos a esse ponto, nesse patamar espiritual, que nós somos aqui co-criadores e coadjuvantes aqui na Terra. Não estamos aqui meramente só passando. Temos que ter essa consciência. Então, fazer a caridade para consigo mesmo é uma forma de caridade. Então, o que a gente quis trazer na noite de hoje é como João nos traz no seu Evangelho, no capítulo 8, no versículo 32. Conhecereis a verdade, e a verdade te libertarás. Temos que cada vez mais buscarmos nos autoeducar, para que com esse conhecimento que a doutrina espírita nos passa, colocarmos isso no nosso dia a dia. E aí colocarmos a mão ali no leme do barquinho e seguimos aí, porque não estamos a sós. Temos o nosso anjo guardião, nossos amigos espirituais, que estão todos aí torcendo para o sucesso da nossa encarnação. Mas sabe que só depende de nós, de mais ninguém. Muito obrigado, passamos um pouquinho do tempo. Obrigado por ouvirem. Muito obrigado.